Está entrando no ar o programa Operação Delegado Jacovós, onde a verdade é a chave e a justiça é implacável. Olá, boa noite. Estamos aqui de volta com você. Você, meu amigo aí, minha amiga, você que me acompanha aí pelo Canal 10, pela rede social aí, várias possibilidades aí, através do YouTube também. Você que nos acompanha aí no programa Operação Delegado Jacovós. Aqui, às quintas-feiras, a partir das 20h40 no Canal 10 e também a partir das 18h30 também aqui no Canal 10, né? Olha, minha gente, nós temos aqui o programa Operação Delegado Jacovós, procuramos mostrar aqui operações que nós participamos ao longo da nossa carreira como policial, 32 anos de experiência na área policial. Quando a gente faz algum comentário aqui, quando a gente analisa algumas imagens de situações, é porque nós já estamos observando que aquele olhar de policial, aquele policial que foi, eu vou dizer assim para vocês, assim, por baixo, na minha carreira, eu estive em locais de homicídio, nesses 32 anos, pelo menos umas 1000 vezes, em local onde pessoas foram assassinadas, em locais de crime. Eu estive em locais onde ocorreu um acidente que também de grande proporção, que eram investigados pela Polícia Civil. Vamos colocar aí centenas de vezes, não dá para mensurar. Eu estive em locais onde pessoas foram mantidas em cativeiro, eu estive em locais onde ocorreram tragédias. Não tem como eu mensurar, como dito aqui, a quantidade de vezes. Então nós temos um campo de observação que nós adquirimos com o tempo, né? Digamos assim, a confeiteira, o pedreiro, o eletricista, né? O engenheiro, o médico, muitas vezes ele, com a experiência dele, o padeiro, ele sabe exatamente ali o ponto certo, né? Da massa para o pão, para o bolo. A confeiteira sabe exatamente ali quanto que ela tem de colocar de açúcar também no bolo, né? O médico sabe qual a dosagem que ele tem de dar de remédio, qual a quantidade de medicação. Apesar que tem alguns médicos que eles deixam de ser médicos e passam a ser criminosos, passam a ser estupradores, que é o caso de 2 médicos aqui de Maringá, que foram presos pela Delegacia da Mulher, pelo delegado de Mito, pela competente doutora Paloma, foram botados na cadeia porque estupravam as suas pacientes, as suas clientes, enfim, saíam do lado de ser médico, passavam a ser criminosos. Então, em muitas profissões, nós temos as pessoas que desviam do caminho natural e passam a ser criminosos. Isso ocorre também na polícia, ocorre na justiça, ocorre no meio dos políticos, ou pode ocorrer em qualquer profissão. Pessoas más neste mundo nós temos em todas as profissões. Então não dá para dizer que ninguém é santo. Ninguém é santo. Está entendendo? Na Igreja Católica, como eu disse, muitos padres cometeram crimes de estupro, foram. Nos Estados Unidos tem até o escândalo ali do estado ou da cidade, ou do estado da Filadélfia, se não me engano, né? Que esconderam por muitos anos lá abusos de padres pedófilos, né? Nós temos casos aí de pastores também, né? Enfim, em todas as situações que envolvem seres humanos, nós podemos encontrar os seres humanos, que é a maioria, né, dos seres humanos bons e os maus, né? Então não dá aqui para a gente ficar criticando especificamente um setor. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso aí, quando a gente fala que faz uma análise de determinado caso, nós já estamos fazendo com a análise do policial com 32 anos de experiência. Sou político agora, sou deputado estadual, eu diria para vocês que eu me realizava muito mais
eu me realizava muito mais como delegado de polícia, de poder botar algema no braço de vagabundo, né? E botar para cadeia de criminosos. Muitas vezes, como deputado, eu não consigo fazer tudo aquilo que eu pretendia fazer, até porque não é o deputado que tem a caneta na mão, não é o deputado que tem o orçamento na mão, né? Não é a Assembleia Legislativa do Paraná, é o governador que tem o recurso na mão. Então, às vezes, você tem excepcionais projetos, olha, eu tenho um projeto que vai... Mas se depender de recurso, só o Poder Executivo que pode propor, né? O dinheiro, a chave do cofre, está com o Poder Executivo. Isso também são nas prefeituras. Às vezes um vereador tem uma ideia muito boa, ele tem um projeto excepcional, só que aquele projeto depende de recurso público, de verba pública, e ele não tem esse recurso, não tem essa verba, então ele depende de ir lá pedir bênção para o prefeito, pedir bênção para o chefe de gabinete do prefeito. Se o prefeito não quiser atender, não atende, e aí fica só aquela turma do amém ali, falando amém para o prefeito e tal. Eu sou deputado da base do governo Ratinho, mas nunca fui deputado do amém, nunca fiquei... quando eu tive de votar algum projeto contra o governo, eu votei, tá? Por exemplo, quando o governo extinguiu a licença-prêmio para os funcionários públicos, para os policiais, eu fui contra, votei contra. Por quê? Porque o policial, ele não tem, como um trabalhador comum, ele não tem fundo de garantia, né? O policial, o servidor público, ele não tem fundo de garantia. O empregado que trabalha numa empresa privada, quando ele é mandado embora, ele tem direito a receber o fundo de garantia, né? E outras verbas indenizatórias. O policial não. Então o policial a cada 5 anos, não é só o policial, estou citando também o caso do professor, né? Do funcionário público que trabalha na saúde. A cada 5 anos, ele tinha direito a 3 meses de licença para se capacitar, para fazer uma viagem de capacitação, né? Hoje não, hoje acabou esse direito, porque foi extinto. Esse projeto foi um dos projetos que o governo propôs, o atual governo propôs, e eu votei contra, tá? Porque eu entendo sim que o funcionário público, ele tem essa condição, essa possibilidade de cada 5 anos, ele ter um período de descanso para fazer as suas capacitações profissionais. Mas enfim, nós estamos aqui com o programa Operação Delegado Jacovós, já falei demais no início do programa, e todo início de programa nós temos aqui operações que nós participamos aí ao longo de nossa carreira como delegado. Como delegado, iniciei inicialmente como escrivão de polícia. Eu como delegado-chefe de Apucarana, eu também era responsável por toda a região ali do Vale do Ivaí. Eram mais de 24 cidades que eu era o responsável. Às vezes um delegado saía de férias, ou aquele delegado era transferido para uma outra localidade, e a cidade ficava sem delegado ali por um período. É o caso de Jandaia. Jandaia eu fiquei respondendo, eu era o delegado-chefe de Apucarana, mas fiquei respondendo por Jandaia por mais de 1 ano, ficou sem delegado. Mas aí eu era delegado de Apucarana, de Jandaia, de São Pedro do Ivaí, de Bom Sucesso, de Caloré, de Cambira, enfim, de Borrazópolis, né? Essa situação aí que nós vamos mostrar, a operação que nós realizamos em Faxinal. O delegado lá era o Dr. Silvio de Faxinal. O Dr. Silvio teve de ser transferido para Londrina, e a cidade de Faxinal ficou sem um delegado lá por volta de 1 mês, 2 meses, até que eu convoquei o Dr. Ricardo, que estava em Rio Bom, estava em Grandes Rios, é isso. Falei, doutor Ricardo, eu vou colocar o senhor de delegado de Grandes Rios e delegado de Faxinal. O senhor vai ficar respondendo pelas duas. Mas até que o doutor Ricardo assumisse lá, eu assumi a chefia ali também de Faxinal, né? Era o chefe de Apucarana, mas respondia por Faxinal. E resolvemos ir lá, fazer umas blitz lá e dar uma enquadrada lá em determinadas situações. Então essa matéria que nós vamos ver aí, enquanto o delegado Jacovós ficou respondendo por Faxinal ali temporariamente. Vamos à matéria. Neste momento, as viaturas seguem em comboio aqui em Faxinal.
operação da Polícia Civil, da Polícia Militar. O objetivo é dar mais tranquilidade aqui à comunidade de Faxinal, conforme determinação do senhor secretário de Segurança, do nosso delegado divisional do interior, Dr. Valmir. São 50 policiais nessa operação aqui hoje em Faxinal. 5 delegados. Estamos aqui com a presença do delegado de Faxinal, Dr. Silvio, a presença do delegado de Grandes Rios, Dr. Ricardo, Dr. Gustavo, delegado de Ivaiporã, Dr. Marcos, delegado adjunto de Apucarana, e eu que estou falando aqui, delegado Jacovós de Apucarana. Esse estabelecimento comercial aqui em Faxinal está sendo fechado pela Polícia Civil. O documento não tem alvará da prefeitura, não tem alvará da polícia. É um estabelecimento totalmente irregular. Estava aqui vendendo bebida alcoólica aqui, tá? Então é um estabelecimento de risco. Por quê? Porque o proprietário não tem alvará, não solicitou documentos legais. As pessoas que abrem um estabelecimento comercial para vender bebida alcoólica e não procuram se legalizar, é porque podem estar querendo praticar irregularidade. Nós não pegamos nada de irregular aqui, mas nós vamos fechar o estabelecimento, porque um estabelecimento não pode funcionar sem a documentação legal. E aqui eu conclamo as autoridades municipais aqui de Faxinal para também fiscalizar o comércio aqui de Faxinal, porque não é só o trabalho da polícia, tá? Precisa ter um trabalho em conjunto com o município, com a fiscalização municipal, porque daí depois não adianta reclamar que a cidade está com problemas de segurança. Precisa também a fiscalização municipal atuar aqui no comércio da cidade. As imagens ali não estão muito nítidas, né? Digamos que na época nós não tínhamos ali um operador, nós não tínhamos um cinegrafista, né? Tudo feito ali de forma improvisada, com o celular do próprio policial. Mas isso que vocês ouviram aí é uma realidade. Nas cidades que eu passei como delegado, vocês sabem que estabelecimentos comerciais, bares, lanchonetes, clubes que exploram aí sons, com shows e tudo mais, eles têm obrigação de ter o alvará da Polícia Civil, né? Até porque, tendo esse alvará, digamos que eles estão assim dentro da legalidade. Eles foi feita uma vistoria e recebem um alvará. Às vezes tem de ter o alvará do município, que é concedido pela prefeitura, e tem de ter o alvará da polícia. Então, se você tem aí na sua região um estabelecimento que está lhe incomodando, né? Às vezes fica aberto até de madrugada, som, algazarra, né? E você já reclamou com a fiscalização do município e a fiscalização não resolveu a situação, você pode verificar com a Polícia Civil se aquele estabelecimento tem alvará. Se ele não tem alvará, e se o delegado tiver peito, né? Se o delegado não for delegado de gabinete, que fica escondido atrás de escrivania, o delegado vai lá e fecha o estabelecimento, como eu fechei esse aí de Faxinal na noite que nós estávamos fazendo a operação. Tá? Por quê? Porque o comerciante tem que saber que ele depende do alvará da Polícia Civil. Eu era lembrado ali em Sarandi, eu fui delegado de Sarandi do ano de 1994 ao ano de 2000. Os proprietários de estabelecimentos comerciais de Sarandi, de bares, de lanchonetes, das antigas, se lembram que o delegado Jacovós ia, ele pessoalmente, comandando brites e cobrando que as pessoas estivessem dentro da legalidade, com os seus alvarás. Se eu chegasse no estabelecimento e não encontrasse o alvará, eu dava um prazo de no máximo 48 horas para o comerciante se regularizar, senão eu falava, vou vir aqui, vou fechar. E com isso, você vai criando uma base de legalidade, de respeito pelas autoridades, principalmente policiais do município. Então, assim, para você ter respeito, para que a polícia tenha respeito, para que a polícia se imponha perante a criminalidade, o delegado tem também de se impor como autoridade. Então, assim, esses dias eu estava falando com o Wagner, né? O Wagner de Oliveira. E o Wagner falou assim, doutor Jacovós,
O Wagner foi secretário municipal aqui de Maringá, secretário do CEMUSP, né? E ele falou assim: Jacobós, tem uma passagem com você, né? Agora ele está nos dando uma mão aí, nos auxiliando aí na formação aí da pré-chapa de vereadores, daí do PL e tal. Falou: tem uma passagem com você que você não se lembra, mas eu jamais me esqueço, né? Aí ele falou assim, eu falei: não lembro, Wagner, você tem certeza? Falou: sim, senhor, era um sábado, eu fui procurar o senhor num sábado de manhã na delegacia, o senhor me deu uma juntada, né? Eu falei: não estou lembrado, Wagner. Ele falou: eu tinha contratado, né? E por que ele lembrou do caso? Ele tinha contratado a banda do Rolão, lá de Paranacite, o Rolão, que é candidato a prefeito lá em Paranacite agora pelo PL. E ele estava comigo lá em Paranacite, lá na convenção do PL, e ele se lembrou e falou: ó, você, Rolão, e você, Jacobós, tem uma passagem muito importante na minha vida. Eu falei: que passagem? Ele falou: o senhor não lembra? Eu falei: não. Ele falou: ó, eu tinha contratado um show da banda Brasil, acho que a banda do Rolão era Brasil 2000, era isso, né? E era um baita de um show que ia ser feito ali no Clubão de Sarandi. Vocês sabem qual é o Clubão de Sarandi? Sabem ali, né? Em frente do ginásio de esportes ali. Tá? E aí, era um sábado, nós tínhamos contratado essa banda, era cara a banda do Rolão, né? E nós tínhamos vendido mesa e tal, só que nós não fomos na delegacia e não tiramos o alvará da Polícia Civil. O senhor mandou ir lá, mandou notificar que sem o alvará da Polícia Civil não tinha baile. Aí ele falou assim: eu ia ter um prejuízo enorme, porque eu já tinha pago a metade do valor da banda, eu já tinha vendido os convites, e o senhor foi bem claro na notificação: se não tiver alvará da Polícia Civil, não tem baile, porque está na lei. Quem vai fazer um baile tem de pedir o alvará da Polícia Civil, está lá, é a lei, chama-se fundo, é uma lei, antigamente era Funrespol, Fundo de Reequipamento Policial, que essa taxa do alvará, do bar, da lanchonete, é um fundo de reequipamento das polícias, compra de viatura, compra de arma, melhoria nas delegacias e tudo mais. E aí o Wagner lembrou do caso, ele falou: Jacobós, aí eu fui te procurar na delegacia, era um sábado de manhã, sorte que eu cheguei lá e te encontrei. Ele falou assim, aí o senhor estava até saindo da delegacia, falou: doutor, preciso falar com o senhor disse que se não tiver, eu falei: por que o senhor não veio durante a semana para tirar o alvará? Agora, num sábado, o senhor quer alvará? Tudo bem, tá? Mas eu lhe dou o alvará, desde que o senhor garanta a segurança lá na região, que não pode ter ninguém entrando armado, ninguém entrando com drogas, não pode ter homicídio, porque no Clubão de Sarandi de vez em quando dava um tiro num lá, teve morte lá no Clubão. E aí ele falou assim: o senhor deu o alvará, mas o senhor falou que queria segurança. Eu, preocupado para não ter nenhum problema lá, contratei naquela noite mais 20 seguranças. Então, aí ele falou assim, e aí teve o baile, mas ele disse que, ele falou assim, mas nunca nas outras cidades onde eu ia, um delegado exigia isso. O senhor me obrigou a contratar mais 20 seguranças, não aconteceu nada no baile, né? Então, assim, é o zelo pela segurança pública. O delegado tem que se impor. Eu sou delegado ou eu sou esses delegados de novela aí, que vocês veem, esses delegados de novela aí, que o coronel manda, que fulano manda nele, que o prefeito manda. Não é? Então ou faz do jeito que o delegado... Aí, ó, imagens do antigo Clubão. Esse aí, ó. Olha como ficava. Isso aí geralmente era nos sábados à noite. Como que ficava à frente do Clubão de Sarandi. E passado um tempo, contando história aqui, assumiu lá esse aí também se lembra muito bem de mim, né? Que é o Paulo, né? É o Paulo, que hoje ele é o presidente lá do Preserve, que é o Fundo dos Funcionários Públicos de Sarandi. E na época, o Paulão era o presidente do Sarandi lá, Esporte Clube, Clubão. Eu interditei o Clubão, começou a ter muita tentativa de homicídio nos bailes que eram realizados lá. Eu interditei, tá?
Aí o delegado interditou o clube. Aí entraram na justiça. Naquela época, Sarandi pertencia a Marialva ainda, era comarca de Marialva. Aí eles foram lá falar com o juiz de Marialva, o delegado interditou o clube. Nós não podemos realizar os bailes lá. E na época o juiz lá de Marialva era um japonês, quase uns 2 metros de altura, não me lembro o nome dele, né? Aí foram lá pedir pro juiz liberar a interdição. Aí o juiz falou pro Paulão lá, né? Falou, se o delegado fechou, quem sou eu para abrir? Tá fechado. Aí eles vieram falar comigo. Ô doutor, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus não. Vocês têm de criar uma estrutura de segurança lá, para não ter tiro lá dentro do clubão, para não ter tentativa de homicídio. A hora que vocês regularizarem lá, aí eu desinterdito. Então a autoridade, pessoal, tem de ter peito, tem de exercer autoridade, tem de usar o poder discricionário de autoridade. Não pode ser autoridade de mentirinha. Tá bom? Muito bem. Vamos ao que interessa, vamos à notícia aqui. 15 minutos de programa só contando história. Mas o povo gosta que eu conte história aqui. Eu recebo feedback aqui. Eles falam assim, doutor Jacovós, continue mandando para nós. Nós gostamos de ouvir essas histórias do senhor, essas histórias do passado. Falando em história do passado, esses dias nós estávamos mostrando aqui, durante os últimos programas, nós mostramos aqui a história da mãe que mandou matar a filha lá em Apucarana para ficar com o genro. O genro e a mãe se uniram para matar a filha, para ficar fazendo bilu, 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 né? Bilu, 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 né? E ambos foram condenados, foram para a cadeia. Está no podcast do Beto Ribeiro. Puxa aí, Paulinho, para nós. Podcast do Beto Ribeiro, só para a gente mostrar aqui. Olha lá, o Beto Ribeiro, canal oficial, tá? Canal oficial do Beto Ribeiro, tá ali, ó. Esse aqui, ó. Aqui, segura aí, Paulinho. Mãe assassina, matou a filha para casar com o genro. Tá aqui, ó. Então são muitos casos que são explorados pelo Beto Ribeiro. Aconselho quem gosta de acompanhar esses casos a nível nacional para seguir o Beto Ribeiro. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. E ele fez uma entrevista comigo, ele já preparou uma outra entrevista, ele vai me entrevistar agora de um caso que ocorreu em Campo Mourão, onde eu cheguei na cidade de Campo Mourão, fazia 1 ano e meio que tinha 2 estudantes desaparecidas. Eu cheguei em Campo Mourão, fui procurado pela mãe, tá, de uma menor chamada Dimitra, e ela falou, doutor Jacovós, minha filha está desaparecida há pelo menos 1 ano e meio, eu vim aqui na época, procurei a polícia investigou e não resolveu nada. Eu falei, bom, prometo para a senhora que eu vou rever o caso. E aí comecei a rever o caso lá em Campo Mourão, tive de prender o zelador do colégio, lá onde as meninas estudavam, que tinham matado 2 estudantes jogados na fossa. Depois de 1 ano e meio, o Jacovós chegou lá e resolveu. Tá? E o Beto Ribeiro vai fazer essa entrevista comigo do caso de Campo Mourão. Fez do caso de Apucarana, né? Então o Jacovós tem serviço prestado, pessoal. Brasil afora, Paraná afora, no setor de segurança pública. E agora nós vamos... Tem aí, Paulinho, Fita Amarela? Fita Amarela é um podcast do grupo GMC Online. Quero agradecer o grupo GMC Online. E aí, nós tratamos de um caso que ocorreu em Sarandi, quando era delegado ali, acho que foi no ano de 1996, da prisão. Aquele ali é o Jamil Valentim Vieira. Jamil Valentim Vieira. Volta as imagens lá, Paulinho, por favor. Vocês podem ver ali. Esse caso aí eu resolvi quando era delegado de Sarandi, onde o menor Cleudson Bernardi foi assassinado. Tá? Ali, tem as fotos. Esse é o assassino. Ele era gerente do restaurante Querência de Sarandi. Esse aí, ele está foragido até hoje. Se alguém souber do paradeiro, ele ficou 10 anos na penitenciária. Mas como no Brasil é mole passar a mão na cabeça de assassino, de bandido, ele ficou 10 anos lá, se fez de bonzinho, mantém a imagem dele aí. Ele se fez de bonzinho, esse é a vítima. Olha lá, pode manter aí, Paulinho? Olha lá, dor e revolta no velório de Cleudson Bernardi. Então tá ali, ó. Esse menor, ele foi sequestrado,
ele foi assassinado, tá? Ele foi queimado na churrasqueira da lanchonete que tinha ali, do restaurante Churrascaria Querência, e as cinzas do corpo dele, aquele assassino que nós estávamos mostrando ali, o Clévio, o Jamil Valentim Vieira, o que ele fez? Ele jogou as cinzas do corpo do menor numa horta que ficava na frente da casa dos pais da vítima, do senhor Antônio Bernardi, tá? Isso aqui eu aprendi lá no escritório dele, é um caderno com anotações. Ele escrevia no caderno, essa aqui é a letra do assassino, tá? Isso aqui está nos autos. Ele escrevia o que ele ia fazer com o dinheiro do resgate do sequestro. O garoto já estava morto, o Cledson, e ele ficava pedindo dinheiro para a família, telefonando para a família, pedindo dinheiro para entregar o menor, mas o menor já estava morto, e aqui ele escreveu o que ele ia fazer com o dinheiro do resgate. Um crime chocante, hediondo, um crime que até hoje eu me lembro com detalhes, e foi contado nessa entrevista aqui, no podcast Fita Amarela, tá? Depois de, vamos dizer assim, depois de quase 30 anos, o podcast Fita Amarela resolveu relembrar o caso. Como eu participei da investigação, eu lembro com detalhes. Eu lembro o nome do assassino, lembro o nome da vítima, lembro o que estava escrito no caderno, tá? Porque foi um fato que eu investiguei. Ali, atualmente, isso aí é o pátio do posto, atualmente ali acho que funciona ainda o posto Querência, né? Então nós vamos mostrar 5 minutos aí da entrevista, e nos próximos episódios, aqui nos próximos programas, nós vamos contar um pouco desse caso aí, desse crime hediondo que ocorreu em Sarandi, de cujo crime eu e minha equipe resolvemos, botamos o assassino na cadeia. Pena que ele só ficou 10 anos na cadeia. Essa justiça nossa, que gosta de passar a mão na cabeça de vagabundo, soltou ele mandou ele para a Colônia Penal Agrícola do Paraná. Ele ficou 1 mês na colônia, vazou e nunca mais foi capturado. Ele pegou 28 anos de condenação, só cumpriu 10 e desapareceu. Pode estar morando aí, na região aí, pode estar escondido por aí, esse assassino. Ele certamente trocou de nome agora, né? Mas o caso ocorreu há 30 anos, o sujeito está solto, porque a justiça brasileira não funciona, tá certo? Muito bem, fiquem aí com 5 minutos desse caso. Cleudson Bernardi tinha apenas 14 anos quando desapareceu, em junho de 1996, em Sarandi, no interior do Paraná. A família, dona de uma churrascaria tradicional na cidade, passou a receber pedidos em dinheiro para que o menino fosse libertado com vida. Mas o que parecia um sequestro, na verdade era uma trama assustadora de ódio e ganância. Com requintes de crueldade, Cleudson foi morto e teve o corpo queimado na churrasqueira do restaurante. Um crime bárbaro cometido por um funcionário de confiança da família, Jamil Valentim Vieira, que depois de condenado, fugiu da cadeia e até hoje é procurado. Esse é um dos casos de maior repercussão aqui no interior do Paraná, que chegou ao conhecimento nacional. Choca até hoje aqueles que tomam conhecimento dos detalhes de como foi essa história. Mas como realmente tudo aconteceu? O que levou a polícia a chegar a essa conclusão e qual a motivação de uma barbaridade como essa? É o que nós vamos descobrir agora. Eu sou J. Júnior e este é o Fita Amarela, Bastidores do Crime, uma produção GMC Online. Doutor, para a gente entrar nesse assunto, quem que era o Cleudson? Estudante, 14 anos, de uma boa família bem economicamente, de negócios prósperos, como que era? Qual que é o perfil do Cleudson? Exatamente, Sarandi, nessa época, 1996, é uma cidade que contava com uma população de 75 mil habitantes, né? Hoje é uma cidade com mais de 125 mil habitantes, mas era uma cidade em desenvolvimento, né? E nós tínhamos ali já o tradicional posto Querência, que é uma
referência na região, um pátio muito grande, parada de caminhoneiros, restaurante e tudo mais. E o proprietário do Posto Querência, obviamente, uma pessoa de bens, né? Um empresário. E tão logo houve a notícia do sequestro do Creudson, né? Que um estudante, a família com bens, com posses, né? Então aquilo para a cidade de Sarandi, que praticamente é o primeiro sequestro de um estudante na cidade, e a notícia rapidamente, mesmo que ela ficou abafada, mas toda a cidade sabia o que estava acontecendo. Não saía na imprensa a pedido da polícia, mas toda a cidade sabia. Então foi, lógico, um choque para a cidade. O Jamil, então o Jamil, relembrando, é um funcionário de confiança, estava ocupando o cargo de gerente. Um indivíduo de 22 anos, tinha vindo do Rio Grande do Sul, era sozinho por aqui. O Creudson morava com a família aos fundos praticamente e tinha, né, passagem direta para a churrascaria. Como era um menino que já estava estudando informática, o ensinamento que ele poderia passar para o Jamil seria importante para o seu Antônio no negócio, para ele já se organizar melhor. Exatamente, essa que era a desculpa dele, que ele queria aprender. E a última vez que o Creudson é visto, o Creudson está indo para encontrar com o Jamil. Exatamente, essa, e ele me confirmou a informação que o Creudson, ele tinha combinado com o Creudson vir até ele no restaurante, porque ele gostaria de ter uma noção de informática. Mas aí ele disse que ficou esperando e o Creudson não chegou. Ele disse que não chegou a ver. O Creudson não, essa era a versão. O Creudson não chegou a vir até ele, que ele ficou esperando, o Creudson não veio, ele achou estranho e depois só ficou sabendo no dia seguinte que o menino estava desaparecido. Mas muito bem, eu recebi, confirmando que aquele número era um dos números que o sequestrador havia ligado, eu entro já na sala com a algema. Então eu já fui decidido. Cheguei na sala, ele estava sentado, eu falei, me dá o braço. Mas o que está acontecendo? Me dá o braço. Ele deu o braço, eu já algemei ele. Porque eu já tinha convicção que se ele não fosse o sequestrador, ele estava envolvido no sequestro. Na minha convicção. Falei, ele pode ter sido o elo. Algemei ele. Eu tinha um irmão que trabalhava comigo na época, investigador Rubens Jacovós. Já chamei o investigador Rubens, né? E o escrivão também, o Zazula. E falei, olha, tá acontecendo assim, assim, assado. Eles já sabiam também, né? Falei, e o Jamil se comporta de que maneira que o senhor coloca a algema? Na algema, ele falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Doutor, o senhor está me algemando, porque eu falei, calma que você já vai saber. Né? Calma que você já vai saber. Tipo assim, eu já tinha em mente o que eu ia fazer na sequência, né? Eu já pensei na hora. Falei, esse cara está envolvido. Qual o primeiro lugar que eu tenho de ir? Eu tenho de ir aonde ele mora, que é no alojamento do Posto Querência. Ele era o gerente. Então, algemo ele, chamo o meu irmão, o investigador, e nós decidimos não ir com viatura. Então eu pego o meu próprio veículo, Fiat tipo azul, um Fiat tipo azul. Bem discreto. Bem discreto. Não, naquela época era um carro, digamos assim, da moda, né? Bom. E colocamos ele dentro do nosso carro e eu vou até o posto, mas digo que é para nós chegarmos lá para manter ele dentro do carro, sem despertar atenção. Chego no posto, aí eu já me identifico lá para os funcionários, né? Já estavam, naquela hora, já era por volta de quase 10 horas, já estavam preparando o almoço. Aí eu chego no restaurante e falo, eu sou o delegado da cidade, eu quero dar uma olhada no quarto do Jamil, né? E nisso, o meu irmão lá com ele no carro, e eu junto com o escrivão, o Zazula, né? Aí os funcionários já ficam... Todos alvoroçados. Sabiam que ele tinha ido para a delegacia prestar depoimento. Sabia que era o último a encontrar com o menino, ou pelo menos isso. E eu chego e peço para ver o quarto dele, né? Aí o rapaz me pergunta assim, tá, mas ele foi para a delegacia, só ele que tem a chave. Eu falei, não, a chave está comigo. É isso aí, minha gente. Então, são casos que nós participamos na esfera policial, que nós resolvemos enquanto delegado de polícia, que chamou a atenção da mídia nacional, como é o caso do Beto Ribeiro, que tem um site com mais de 1 milhão de seguidores, como é o caso do grupo GMC Online, que tem esse podcast Fita Amarela, né? E
são muitos outros casos no Paraná inteiro. Tem o caso aqui em Maringá, por exemplo, quando eu fui delegado, que eu prendi aqui em Maringá um médico que era o chefe da 15ª Regional de Saúde. Vocês sabem o que é a 15ª Regional de Saúde? É que coordena toda as secretarias de saúde aqui dos municípios na área da saúde do estado do Paraná. E ele era o chefe, só que ele abusava de crianças aqui em Maringá. Ele pegava crianças e adolescentes que estavam nos pontos de ônibus, vendendo uma balinha, pedindo um dinheiro, ele botava dentro do carro dele e abusava dessas crianças e adolescentes. O nome dele era Silas, né? Meti ele na cadeia aqui em Maringá, foi o delegado Jacovós, né? Então assim, eu tenho, no meu trabalho como policial, meu trabalho eu realizava em defesa da sociedade. Eu era muito rigoroso, não me interessava se era prefeito, se era vereador, se era médico, se era engenheiro. Me lembro que quando eu estava em Ponta Grossa, não, em Cornélio Procópio, eu prendi um procurador do estado. Prendi, estava cometendo crime, cana, tá entendendo? Na minha carreira como policial, eu prendi policiais, e não foram poucos, né? E não acabaram sendo expulsos da polícia, tá entendendo? Na minha função como delegado, eu exercia a minha função em defesa da sociedade. Mas muito bem, pessoal, vamos voltar aqui à realidade nossa aqui, maringaense, né? Maringá está ocorrendo aí muitos crimes, muitas situações. Nós tivemos esse caso aí de um motorista que percebeu o ladrão furtando o veículo dele, iniciou uma perseguição a este veículo e acabou efetivamente sofrendo um acidente. É matéria, é imagens, vamos ao caso. Situação registrada ontem pela noite em Maringá. Esse motorista dessa caminhonete perdeu o controle da direção, Oséias, e acabou batendo nesse poste na Avenida Colombo. Segundo o que ele relatou para a equipe da Polícia Rodoviária Federal, é que ele estava perseguindo assaltantes. Ele teria presenciado o roubo de uma caminhonete e, no intuito de ajudar ali a vítima que teve o seu bem roubado, ele começou a perseguir os assaltantes. E pela Colombo, ali nas proximidades com a Avenida Paraná, ele perdeu o controle da caminhonete e acabou batendo no poste. Ele ficou ferido, inclusive sofreu ferimento em uma das mãos, um corte ali. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ele recusou encaminhamento até o hospital. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e de fato constataram que houve realmente esse roubo. E no intuito possivelmente do motorista ajudar, né, tentou perseguir os assaltantes ali na Zona 7, só que acabou perdendo o controle da direção da caminhonete e acabou capotando, ficando nesse estado. É claro, ele ficou no prejuízo, né? Além de pagar o próprio veículo, conserto depois, vai ter que pagar o poste também que foi danificado. Inclusive alguns moradores ali da Zona 7, ao entorno onde o acidente aconteceu, ficaram sem energia após esse acontecido ontem pela noite aqui em Maringá. Então vejam a situação, né? O motorista percebe que estão furtando o seu veículo e ele sai em perseguição aos criminosos, aqueles que estão roubando o seu patrimônio, o seu bem. Infelizmente acaba se envolvendo em acidente, né? Então muitos crimes estão ocorrendo em Maringá. É furto, é roubo, são arrombamentos. A nossa área central ali de Maringá está tomada por traficantes, e é o deputado, o delegado Jacovós que está falando, tá? Está tomada por traficantes, por toda a ordem de vagabundo, e parece, a gente não ouve falar aí da prisão de ninguém. A gente não escuta falar. Na minha época tinha lá os repórteres policiais que eram carrapichos de polícia. Geraldo Irineu era um deles. Ficava lá na porta da delegacia. Então assim, a polícia dava satisfação para a imprensa. Na época tinha o jornal O Diário, nós tínhamos o repórter policial Roberto Silva, que ele ficava lá de plantão, querendo saber quem que a polícia prendeu, quantos foram colocados na cadeia, e queria tirar a foto dos bandidos e colocar na capa do O Diário. Hoje, as polícias, pelo que eu sei, não dão satisfação para ninguém. Elas se acham, né, a última bolachinha do pacote, né? Não temos que dar satisfação para ninguém. Então, quer dizer, ninguém fica sabendo quem foi preso, ninguém fica sabendo se um arrombador foi preso, se um receptador foi preso. E a população acaba passando a entender
que não há segurança na cidade de Maringá. Não existe nem segurança e nem sensação de segurança. Porque uma coisa é você ter segurança, outra é você ter sensação de segurança. Então não tem nenhuma das duas. A minha parte eu tenho feito. É viatura destinada para o DENARC, entreguei na semana passada a viatura lá para o DENARC, né? E o DENARC tem feito um grande trabalho, elogiar a equipe do delegado Leandro, que apreendeu somente esse ano mais de 30 toneladas de drogas, mas aí o delegado Leandro não é responsável pelo policiamento aqui em Maringá. Ele é responsável por investigar os grandes traficantes, esses que transportam pela rodovia, né? Esses que trazem toneladas pelas rodovias, né? Entreguei também viatura para a Delegacia da Mulher, entreguei 2 viaturas ali para Sarandi e Marialva, Mandaguari, Mandaguaçu, Paissandu, né? A minha parte eu tenho feito. Recursos para a segurança pública, eu entreguei, como sou vice-presidente da Comissão de Orçamento, quando eu assumi como vice-presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná, os recursos para a segurança pública, eles eram de 5,3 bilhões. Recursos para a segurança pública de todo o Estado, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, eles eram 5,3 bilhões. Eu, juntamente com mais alguns deputados, aumentamos os recursos da segurança pública do Paraná para mais de 6 bilhões. Então a minha parte eu tenho feito. Por isso que, como a minha parte eu tenho feito, eu posso cobrar sim, primeiro como cidadão maringaense, tá? Eu posso cobrar mais segurança para Maringá, tá certo? Posso cobrar, inclusive das autoridades policiais, ok? Aí vão falar, mas a gente prende, a justiça solta. Nós estamos aqui enxugando gelo. Então devem chegar e mostrar aonde que estão essas prisões, que nós não estamos vendo. A população maringaense, sarandiense, paissanduense, nós não estamos enxergando, tá certo? Matérias do programa Operação Delegado Jacovós. Operação Delegado Jacovós, nós temos aí na sequência uma outra situação, isso já ocorrida no estado de São Paulo, salvo engano, onde um criminoso teve uma discussão de trânsito ali, né, com um motoqueiro, é isso? Olha lá. Aí o que ele faz? Ele tem uma discussão com um motociclista, aí ele usando um Porsche, né, porque ele tem um Porsche, olha aí, né, um vagabundo, um vadio, um ordinário, que ele tem um Porsche, né, olha como é que foi o Porsche dele, olha o que ele fez. Ele saiu em perseguição a um motociclista e matou o motociclista. Matou. É um assassino, tá? É um criminoso e tem de ficar na cadeia. Veja lá a perseguição dele. Olha lá, ele passa em alta velocidade e atinge o coitado do motociclista. Sei lá o que o motociclista falou para ele: olha, o senhor me fechou, olha, o senhor está com esse carrão aí e me deu uma fechada. Não, quer dizer, não há motivo, não há explicação. É assassino, é bandido e tem de ficar na cadeia. A pergunta é: está na cadeia? Pode me responder? Vocês aí, está na cadeia? E aí agora, obviamente, né, tem os melhores advogados, tem as maiores bancas de advogados vão defendê-lo e vão dizer assim: não, ele não perseguiu o motociclista, foi um acidente. Ele não teve, está todo mundo vendo ali para as imagens que ele foi para cima e praticamente passou em cima do motociclista, do motoqueiro. Quem é que está chorando lá agora? Quem está chorando? A família do coitado do motoboy, né? O motoboy, motociclista, o motoqueiro. Olha lá, o motoqueiro passa, ele logo em seguida passa em alta velocidade. Então, pessoal, são crimes que devem ser punidos com cadeia e devem ser julgados pelo tribunal do júri por homicídio doloso. Aí não tem nada de acidente, tá? Não tem nada de acidente. Esse é um crime gravíssimo ocorrido ali no estado de São Paulo, tá? E nós esperamos, obviamente, que a justiça seja feita, tá? Que esse sujeito permaneça na cadeia por um bom período,
né? Mas isso é apenas um desejo, porque, como eu disse, nesse país parece que é um fetiche ficar passando a mão na cabeça de bandido, principalmente esquerdopatas e comunistas, né? Vou repetir aqui. Quem aprovou uma lei recente para acabar com as saidinhas de bandidos no dia das mães, dia dos pais, dia da noiva, dia do primo, dia da prima, quem acabou foi o Congresso Nacional. Quem é que vetou a lei dizendo não, preso tem direito a continuar saindo no dia do não sei do quê, tem direito a saidinha. Quem foi? Foi o Luiz Inácio Viajante da Silva, o ex-presidiário e atual presidente. Foi ele que vetou. E depois o Congresso Nacional teve de derrubar o veto do ex-presidiário e atual presidente Luiz Inácio Viajante da Silva. Tá certo? Esquerdopata e comunista quiser debater comigo aqui, pode debater, mas essa é a realidade. Então não está passando a mão na cabeça de bandido? Dando continuidade aqui ao nosso programa, que é o nosso programa ali, ó. Isso aí é no dia da saidinha, é o dia deles, tá vendo lá? É o dia da saidinha, que o Luiz Inácio Viajante da Silva defende, que eles têm direito, sair para roubar, para matar, para estuprar. O cara está condenado e tem que sair? Tá de brincadeira. Bom, dando continuidade aqui, inclusive saiu, ele era muito folgado, a mulher diz aqui, ele era muito folgado. Homem leva umas pontadas ou facadas nas nádegas. Vocês já viram certamente isso aí em outros blogs, em outros programas, não às vezes com o comentário aqui do deputado delegado Jacovós, porque aqui quando a gente comenta para determinado tipo de gente, nós indicamos o doutor Remoaldo, tá aqui ó, peroba rosa da melhor qualidade, certo? Nós indicamos isso aqui para alguns criminosos. Então vamos à matéria aí, Paulo, do mulher que esfaqueia homem nas nádegas. Matéria no ar. Foi durante uma festa na noite deste domingo, em que uma confusão em uma residência no residencial Solo Sagrado aqui na cidade de Apucarana, onde um homem acabou sendo esfaqueado na região das nádegas por uma mulher. O socorro foi rápido por parte dos vizinhos, bem próximo a uma empresa às margens da BR-369, quando a vítima foi atendida pelas equipes do SAMU. A equipe policial foi acionada pelo SAMU para prestar apoio a um atendimento ali na saída para Arapongas, em que uma pessoa teria sido esfaqueada e estaria dentro do veículo. Então, no local, a equipe visualizou o veículo, a vítima estava desmaiada e já sendo atendida pela equipe do SAMU. Foi feito contato com populares que estavam ali nas proximidades, que relataram que a vítima estava em uma festa quando se desentendeu com a dona da casa e essa mulher teria desferido algumas facadas na região das nádegas. Colhida informações de testemunhas, em que a mulher ainda permanecia no local do fato, as equipes policiais deslocaram até o residencial Solo Sagrado e localizaram a mulher, mas ela acabou desacatando a ordem de abordagem. E quem nos traz detalhes da prisão é a soldado Gabriela. É isso mesmo, os policiais se deslocaram até a residência então dessa mulher e fizeram contato ali. No primeiro momento deram voz de abordagem, essa mulher se recusou a obedecer a ordem dos policiais, então os policiais novamente pediram para que ela colocasse as mãos na cabeça para que fosse abordada e nesse momento ela também tentou jogar cerveja nos policiais, ela precisou então ser contida pela equipe e populares que estavam ali também tentaram impedir a prisão dessa mulher, então foi necessário conter esses indivíduos que tentaram impedir a prisão dessa mulher e já na delegacia ela foi submetida por busca pessoal por uma policial feminina que visualizou que encontrou ali no bolso dessa mulher uma porção de substância análoga à cocaína. Ela também afirmou que anteriormente já teria feito uso dessa mesma substância e que teria sim desferido aí esse golpe de faca nesse homem, pois segundo ela, ele era muito folgado. Mas aí, às vezes tem aquele machão de cozinha, aquele que bate na mulher, aquele que bate nos filhos, até que a mulher
né, resolve tomar uma atitude. A mulher resolve denunciar o sujeito na delegacia, né? Hoje em dia nós temos a chamada Lei Maria da Penha, que anteriormente não tinha, e que depois da Lei Maria da Penha, digamos assim, as mulheres têm mais condição de obter segurança. Estou na Câmara Central aqui agora, né? As mulheres têm condições de obter mais segurança, por exemplo, uma medida protetiva, né? Então você requer ao delegado uma medida protetiva em relação àquele marido, ou aquele agressor, ou aquele sujeito que de alguma forma não aceita uma separação, e aí quer perseguir a mulher, quer perseguir a namorada, né? A companheira, né? Alguns aí querem perseguir a amante também, né? O sujeito já não dá conta nem de sustentar os filhos e a família, aí ele quer ter um amante. Aí como amante às vezes fica caro, né? Não é fácil, né? E aí a amante mete o pé na bunda dele também, aí ele quer perseguir a amante também, né? Aí a amante vai na delegacia denunciar ele, a mulher fica sabendo, aí a mulher já dá um pé na bunda dele também. É por aí o negócio. Bom, vamos aqui conversar entre nós aqui. Nesse caso aí, a mulher drogada, cheirando cocaína, então não dá para mim saber, não dá para mim fazer uma crítica aqui sem conhecer o caso, quem era o sujeito. Mas como diz minha mãe, a dona Isabel Dolores Jacovós, viva ainda, mineira de Santana da Vargem, como diz minha mãe, boa bisca não era. Para estar envolvido com esse tipo de mulher aí, cheiradora de cocaína, drogada, bêbada, desacatando os policiais, o homem também não era boa bisca. Senão não estava envolvido com esse tipo de gente aqui, para não ter conversa fiada aqui e para a gente ser muito tranquilo aqui nos nossos comentários aqui, que aqui não passamos a cabeça de ninguém, de lado nenhum, se a pessoa estiver errada. Olha, Justiça decreta prisão preventiva de motorista ali em Ibiporã, né? Que o carro invadiu uma churrascaria com a caminhonete Ibiporã. E ali acabou matando, né, infelizmente, mãe e filha. E se a justiça depois solta a matéria aí, Paulinho, nós já vamos comentar. Olha lá, estão numa lanchonete ali, né, tem aí já mostra após o acidente, mas tem uma imagem que mostra quando o carro vem e se choca contra as pessoas que estavam na lanchonete. É lógico que em razão da cena violenta, não dá, mas tem vídeos que mostram o momento em que mãe e filha foram praticamente mortas por esse selvagem aí. E por que eu chamo ele de selvagem? Porque ele estava dirigindo com a carteira cassada, ele invadiu a contramão, ele passou por uma preferencial em alta velocidade, olha, carteira cassada, entrou na contramão, invadiu a preferencial. O que é um sujeito dele? Essa é a cena. Só que nós não vamos mostrar. Uma das mulheres corre. Nesse momento aí, há o congelamento da imagem. Aquela mulher ali de calça branca e camisa preta, ela se salvou por milagre. Olha, milagre. Ela levantou porque... Sabe por que ela se salvou, pessoal? Porque ela estava de frente para onde vinha o carro. Ela visualizou o carro se aproximando em alta velocidade. Ela escapou ali por milésimos de segundo. Agora, a mãe e a filha estavam de costas. Aquele cidadão lá que não morreu, Paulinho, volta lá nas imagens, por favor. Tem um cidadão ali de branco. Aquele senhor de cabeça branca lá, ele também ficou ferido. Mas quem morreu, a mãe e a filha que estavam sentados. E aquela mulher ali, ela foi muito ágil. Essa mulher de calça branca e camisa escura, ela estava sentada. Se puder voltar um pouquinho mais as imagens, Paulinho, volta ali, o momento que ela para aí, volta um pouquinho, Paulinho, volta um pouquinho, volta, a hora que ela fica em pé, você congela, olha lá, a hora que ela, isso, nesse momento, tá vendo o bico do carro apontar lá?
Então foi milésimos, isso aí não deu 10 milésimos de segundo. Ela estava sentada de frente, aquele senhor de camisa branca, de cabeça branca também, ele também consegue se levantar, mas ele não consegue sair, ele ficou ferido, tá? E a mãe e a filha morreram. Então um sujeito desse aí, ele merecia era uma camaçada de pau. Levaram ele para o hospital, foi atendido, né? O delegado lá de Ibiporã é o doutor Vitor, é um cearense que quando iniciou a carreira, ele veio trabalhar comigo ali em São João do Ivaí. Eu era o delegado-chefe de Apucarana e o doutor Victor era delegado de São João do Ivaí. Ele é do Ceará, é um baita de um cearense. O doutor Vitor, um dia ele chegou para mim e falou assim, doutor Jacovó, ele falou assim, doutor Jacovó, me chamaram para mim trabalhar lá na região de Curitiba, ele foi trabalhar lá em Rio Branco, Campina Grande do Sul, negócio ali, Rio Branco do Sul, ali do lado de Curitiba. Eu liberei ele para ir trabalhar em Curitiba. Eu falei, ô Vitor, seu negócio é no norte, Vitor. Ela veio lá do Nordeste, agora você quer trabalhar na capital? Aí ele foi para Rio Branco do Sul, ficou lá um ano e meio, e depois voltou aqui para o norte, agora está em Ibiporã ali, já faz uns 10 anos que ele está em Ibiporã. Doutor Vitor, grande delegado, grande parceiro, tá? Ele pediu a prisão preventiva desse assassino aí que matou essa mãe querida e essa filha aí, e o promotor de Saco Roxo hipotecou a prisão preventiva do delegado, justamente porque o assassino passou em sinal vermelho, adentrou a preferencial, estava com a carteira cassada e vai responder por duplo homicídio doloso qualificado. É isso. Se começar a fazer isso, pessoal, aí vai diminuindo a violência no trânsito. Bom, então, o assassino na cadeia, e esse realmente tem que chamar de assassino, matou mãe e filha que estavam ali num momento de lazer no final da tarde, e ele dirigindo de forma selvagem, como tem motorista dirigindo aqui em Maringá, foi falado no blog do Rigon, tem gente tirando racha ali na Avenida Gastão Vidigal. Pessoal, não dá tempo para mais nada, eu quero encerrar o programa mostrando que nós estamos entregando viaturas para a Polícia Civil e a Polícia Militar exercer o seu trabalho com dignidade aqui em Maringá. Vamos à entrega de viaturas no DENARC, a Delegacia da Mulher, um trabalho do deputado delegado Jacovós, e até a próxima quinta e sexta-feira aqui, se Deus quiser. Tchau! Amigos do Paraná, por aqui o deputado delegado Jacovós. Estamos aqui no pátio da Escola de Polícia Civil em Curitiba. Vamos entregar 70 veículos para uso operacional da Polícia Civil. O deputado delegado Jacovós destinou do nosso gabinete recursos do deputado, recursos para comprar 20 viaturas. São 3 viaturas para Apucarana. Esse ano eu já tinha entregue 6 viaturas lá. São veículos para Arapongas, 2 viaturas, também já havia entregue veículos lá. Campo Mourão, mais 2 viaturas. Faxinal, Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva, né? Campo Mourão, estaremos entregando veículos descaracterizados, como aquelas Dusters, como também veículos caracterizados, como essas Blazers aqui, que são veículos para usar de forma operacional pelas várias equipes especializadas da Polícia Civil do Paraná. Como vocês podem observar, são viaturas com tecnologia embarcada, tá? Semi-blindadas, equipamentos de última geração. Nós estamos equipando a Polícia Civil do Paraná através de recursos da Comissão de Orçamento. Eu sou vice-presidente da Comissão de Orçamento do Paraná e me orgulho em ter aumentado os recursos do orçamento da segurança pública no Paraná em pelo menos 700 milhões desde que nós entramos na Comissão de Orçamento. Um abraço a todos. Operação Delegado Jacovós, onde a verdade é a chave e a justiça é implacável.